Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nessa aula, daremos continuidade à transitividade verbal e os seus complementos. Então, vamos aqui rapidamente relembrar alguns pontos. Verbos intransitivos são aqueles que trazem em si a ideia completa da ação, sem necessitar de outras palavras para completar o seu sentido. Exemplo, o avião caiu. O avião é um sujeito, caiu o predicado e caiu é o verbo. O verbo caiu, por si só, já tem sentido completo. Porque nós já sabemos o que é cair. Não precisa nenhuma outra palavra para completar o sentido do verbo. Por isso, não tem complemento e o verbo é intransitivo. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de um complemento para ter sentido completo. Exemplo, as crianças precisam de carinho, sujeito. As crianças precisam de carinho, predicado, verbo precisam. De carinho é o complemento. Por quê? Porque o verbo precisa, ele necessita de um complemento para ter o seu sentido completo. Porque simplesmente se eu disser as crianças precisam, fica vago. Precisam de quê? Aí dá-se a ideia de muitas coisas, não é verdade? Então, eu preciso de colocar aqui na frente do verbo alguma palavra, que é um complemento verbal, para que esse verbo ganhe sentido e tenha a sua ideia completa. Que eu entenda o que é que elas precisam, do que é que elas precisam. Certo? Então, quando isso acontece, nós temos os verbos transitivos. Certo? Aqui, hoje, nessa aula, nós vamos ficar com os verbos transitivos. Por quê? Porque aqui em cima disse que o assunto é transitividade verbal e os seus complementos. Por que mesmo? Porque somente os verbos transitivos é que possuem complementos. Tudo bem? Bom, há dois tipos de verbos transitivos. O verbo transitivo direto VTD e o verbo transitivo indireto VTI. Guardem essas siglas, tá? Ambos os verbos necessitam de complemento. O tipo de complemento nós vamos ver na outra aula, que aí eu vou detalhar, tá? Então, olha aqui. O verbo recebe essa classificação de verbo transitivo direto, quando o seu complemento vem ligado a ele de forma direta, sem o auxílio de preposição entre eles. Por isso que é verbo transitivo direto. Olha o exemplo. Nós escutamos música, sujeito nós, predicado escutamos música, verbo escutamos. Música é o complemento, porque quem escuta, escuta alguma coisa o que tem que ter alguma palavra para que o verbo possa ter o seu sentido completo. Mas, e agora? Por que ele é classificado de verbo transitivo direto? Por quê? Exatamente porque entre ele, o verbo escutamos, e o seu complemento, que é música, não há uma preposição. Que depois tem um quadrinho ali que eu vou mostrar as principais preposições. Então, aqui não tem uma preposição. Esse verbo se liga direto ao seu complemento, se comunica com o seu complemento, transita, se movimenta em direção ao seu complemento, por isso que é chamado transitivo, porque o verbo transita em direção ao seu complemento, sem o auxílio de uma preposição, certo? Aqui no meio você vê que não tem preposição. Se eu colocasse, nós escutamos uma música, o uma não é preposição, é um artigo. Aí tudo bem, pode ter. Se eu colocar uma, nós escutamos uma música. Essa palavra uma não é preposição, é um artigo indefinido, certo? Então, nesse caso, também o verbo continua sendo verbo transitivo direto, porque não tem preposição, só tem o artigo indefinido, certo? Bom,
Então, olha aqui, o verbo escutar é transitivo, pois necessita do complemento música, mas entre eles não há preposição. Quem escuta, escuta alguma coisa o quê? Nós escutamos o quê? A música. Verbo transitivo indireto, VTI. O verbo recebe essa classificação quando o seu complemento vem ligado a ele de forma indireta. Olha esse in, tá? Essa é a diferença. Com preposição obrigatória entre eles. Então, é obrigatório o uso de preposição, ou seja, o verbo pede a preposição. Você percebe que o verbo precisa de uma preposição para se ligar ao seu complemento, para transitar em direção ao seu complemento. Então, por exemplo, eu gosto de sorvete. Sujeito eu, gosto de sorvete predicado, gosto é o verbo, de sorvete complemento, tá? Por quê? Porque quem gosta, gosta de, vocês estão vendo aqui até em amarelinho, eu gosto de sorvete. Quem gosta, gosta de alguma coisa, o quê? Eu não digo eu gosto sorvete. Precisa de uma outra palavra, e essa palavra é uma preposição para que o verbo se ligue ao seu complemento, de uma forma indireta. Verbo transitivo indireto. Então, o verbo gostar é transitivo, pois necessita do complemento de sorvete. E entre eles há a preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Nós gostamos de quê? Nesse caso, de sorvete, tá? O verbo gosta, ele requer essa preposição aqui, o de. Então, aqui é um quadrinho com algumas preposições as mais importantes. O a, ante, até, após, com, contra, o de, desde, em, entre, para, que é o pra, perante, por ou pela, sem, sob, sobre, trás. Se eu colocar de mais o, do, é uma preposição. De mais a, da. Em mais o, no. Em mais a, na, e assim por diante, tá? Então, vamos lá. A primeira atividade, sobre preposições, para dar uma revisadinha, tá? Então, primeiro aqui, exercício. Complete as frases com as preposições de, com, por, pra, sem. Aqui tem os espaços em branco, vocês vão ler e completar com as preposições. Exercício 2, vocês vão ler as frases e circular as preposições que tem aqui. Tudo bem? Como você vai saber qual é a preposição? Olhe as palavrinhas, palavra por palavra, e vem nesse quadro aqui em cima. Você achou alguma palavrinha que está no quadro? Então, ela é a preposição e você circule. Essa observação aqui é para o exercício 3, tudo bem? É para entender o exercício 3 também. É com relação ao acraseado, tá? Que vai ter uma frase em que vocês vão ter que fazer isso. Então, olha aqui. Quando eu tenho esse a com a marca de crase em cima, é porque esse a é o a mais a. O a mais a me dá o acraseado, mas como que isso funciona? Então, olha só, presta atenção. Quando o primeiro a, que é esse daqui, quando o primeiro a for uma preposição, ele tem o sentido de para. Por quê? Porque a palavra para, se você vier aqui no quadrinho, cadê? Aqui. A palavra para é uma preposição, certo? A palavra para é uma preposição. Então, quando eu tenho o acraseado, é porque houve a junção de a mais a, onde o primeiro a, ele é uma preposição porque tem o sentido de para, enquanto que o segundo a é um artigo definido. Nesse caso, ocorre a fusão da preposição a, que tem o sentido de para, com o artigo definido a, obtendo o acraseado. Então, olha o exemplo. Vamos à praia. Geralmente, o a, que recebe crase,
ele vem antes de palavras femininas. Existem uma série de regras sobre crase que isso não é matéria de agora, tá? Eu só quero que vocês entendam quando é que o a craseado tem uma preposição, tudo bem? Então, é uma regrinha. Então, o a mais a, ele me dá, olha aqui na frente, ele me dá o a craseado. Vamos praia, vamos à praia. É o mesmo se eu disser vamos para a praia. Por que mesmo, gente? Porque o primeiro a, ele é a preposição para. Eu posso substituí-lo pelo para. Então, vamos para a praia é o mesmo se eu disser vamos à praia. E esse a é o a craseado. Por que mesmo? Porque eu tenho a junção do a, que é uma preposição, mais o a artigo definido, tá? Então, aqui, nesse caso, nesse exemplo, eu posso dizer que eu tenho uma preposição quando ocorre o a craseado. Então, ó, esse a aqui se chama acraseado, tá? Recebe crase, certo? Quando isso acontece, essa crase, quando eu tenho a junção de dois as, em que o primeiro a é uma preposição e pode ser substituído pelo para. E o segundo a é um artigo, tá? Então, a preposição está no primeiro a, que é a preposição para. Então, vamos para a praia é o mesmo se eu disser vamos à praia. Olha embaixo. Vamos ao circo. É o mesmo se eu disser vamos para o circo. O que aconteceu aqui no ao? Geralmente eu uso o ao antes de palavras. Geralmente não. Eu uso o ao antes de palavras masculinas. Certo? Então, esse primeiro a, ele é uma preposição que é a preposição para. E o é o artigo definido no masculino. Então, olha aqui embaixo. A preposição mais a artigo definido, a craseado. Certo? Que é o mesmo que para a. O a preposição mais o artigo definido o me dá ao, que é o mesmo que para o, tudo bem? Então, aqui em cima, para a, embaixo, para o. Então, vamos ao circo é o mesmo se eu disser vamos para o circo. Percebam a corzinha aqui, meia amarelinha, em que esse a é o para e o é o artigo, tá bom? Então, olha o exercício 3. O que vocês têm que fazer? Copie as frases fazendo as contrações das preposições. O que é contrações? A junção das preposições com os artigos e siga o modelo. O modelo é a letra A. Preciso de mais o livro de português. De mais o me forma o do. Então, eu preciso do livro. Eu preciso do livro de português. Então, vocês vão observar o que está entre parênteses e fazer o que se pede. Então, você gostou de mais a explicação, de mais o professor? Assim, vocês vão fazer na letra C. Os pais de mais as crianças vieram, olha aqui, ó, a mais a reunião. Esse daqui é essa regrinha daqui de cima. Tudo bem? Em mais o dia, de mais a festa, muita gente veio, a mais a escola. Esse a mais a é a regrinha daqui de cima. Quem vai a mais o cinema? Esse a mais o é a regrinha daqui de cima. Esse fato ocorreu em mais uma região distante. O diretor ouviu a reclamação de mais os alunos. Olha aqui, esse de é a preposição. Tudo que eu colocar aqui em amarelinho é a preposição. Tá vendo? Esse de é a preposição.
Esse de é a preposição. De, preposição. O primeiro a é preposição. O em é uma preposição. O de também é uma preposição. O primeiro a é uma preposição. O primeiro a é uma preposição. O em é uma preposição e o de é uma preposição. Certo? E o que vem depois? O a, uma, o os. O que é? Esse segundo a, o segundo a, são artigos definidos. O, a, os, as, uma, uns, umas. Bom, atividade 2. Aí já entra a transitividade verbal e os complementos. 1. Classifique os verbos segundo a indicação abaixo. Mas cuidado, preste atenção nas preposições. Por quê? Porque se tiver preposições, o verbo é transitivo e indireto, porque ele se liga ao seu complemento por meio de uma preposição. Então, vocês vão pôr os códigos. Código 1, quando o verbo for intransitivo. O que é verbo intransitivo mesmo? Não precisa de complemento. Código 2 para verbo transitivo direto. Código 3 para verbo transitivo indireto. Porque esses dois aqui, o direto e o indireto, precisam de complemento. Então, os verbos estão em negrito, estão, destacados, e aí vocês vão colocar os códigos, tudo bem? Agora aqui tem um pequeno poema para responder as questões 2 e 3. Quais são os dois verbos do poema Moda? Aí vocês vão copiar os verbos aqui. Esses verbos existentes no poema Moda são transitivos ou intransitivos? E por quê? Aí você vai colocar a resposta aqui. 4. Classifique os verbos em destaque das orações abaixo em transitivos ou intransitivos. Se já está falando que são verbos transitivos ou intransitivos, é porque eles vocês vão ter que analisar se há complemento ou não. Tudo bem? Não é para falar se é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, não é isso. É só para dizer verbo transitivo, verbo intransitivo e pronto. Tudo bem? Tá? Não é para classificar em direto ou indireto. É só dizer se é transitivo ou intransitivo. Verbo transitivo precisa de complemento. Verbo intransitivo não precisa de complemento. Exercício 5 é com relação ao exercício 4. Então, com relação ao exercício anterior, quais são as frases cujos verbos são transitivos? Aí você vai marcar o X. Tudo bem? E quais são, agora que pede, quais são os complementos? Porque aí você marca o X das frases que os verbos são transitivos, e se eles são transitivos é porque eles precisam de complementos. Quais são esses complementos? 6. Encontre nas frases abaixo os complementos dos verbos transitivos destacados. Atenção, neste exercício todos os verbos são transitivos, então todos têm complemento, tudo bem? Então, olha só, se todos esses verbos sublinhados são transitivos, se eles são transitivos, eles têm complementos, tudo bem? Não é para você dizer se é transitivo direto ou verbo transitivo indireto. É só para encontrar os complementos. Então, você vai ler a letra A, por exemplo, meus pais compraram um carro novo. Comprar é o verbo, ele tem um complemento. Qual é esse complemento do verbo compraram? Você pode retirar e copiar na frente da frase esse complemento. Se você for fazer direto na folha impressa, você pode circular
circular o complemento verbal. Mas se você for fazer no caderno, você copia esse complemento na frente. Tudo bem? Exercício 7. Agora sim, você vai classificar os verbos quanto à sua transitividade. Ou seja, você vai dizer se ele é um verbo intransitivo. Quando é que ele é intransitivo? Quando não tem complemento. Aí você vai dizer se ele é um verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Quando ele é um verbo transitivo direto? Quando ele tem complemento, mas não há uma preposição entre eles. E quando ele é um verbo transitivo indireto? Quando ele tem complemento e há uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Se vocês quiserem colocar aquelas siglas lá de cima, podem colocar. Para verbo transitivo direto, como que é a sigla mesmo? VTD. E para verbo transitivo indireto, VTI. Certo, gente? Então, essa é a atividade para essa semana. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Podem mandar mensagem ou me ligar, ok? Então, um beijo enorme no coração de todos vocês e que Deus abençoe a todos.